Bom, boa noite então a todas, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai fazer um encontro aqui para falar um pouco sobre a energia, né? E como que a nossa energia ela pode influenciar no nosso dia a dia e mais, né? Mais do que isso. Então, eu quero perguntar até para vocês se vocês já sentiram isso, né? Se vocês sabem que a nossa energia ela interfere diretamente nos resultados do nosso negócio e da nossa empresa, né? Por quê? Porque a gente vivencia muito isso, né? E agora a gente, claro, a gente está vendo aí a questão do Rio Grande do Sul, né? Infelizmente a gente está assistindo. Eu, particularmente, já digo que eu não estou vendo todo dia e participando muito, porque senão a nossa energia cai demais. E a gente que tem empresa, a gente que tem o nosso negócio, a gente precisa, sim, manter a energia elevada, porque senão a gente não consegue performar, a gente não consegue fazer com que as coisas vão para frente, né? Mas eu pensei nesse encontro de hoje justamente por conta disso, né? Pensa os empresários, pensa as empresas que estão no Rio Grande do Sul e como que eles estão agindo, né? E nós aqui de longe, eu acho que a gente tem a obrigação de continuar, né? De continuar seguindo mesmo, porque senão a gente não vira uma bola de neve ao contrário e a energia cai, e a energia de todo mundo cai. Então isso é muito sério, né? Isso para quem tem empresa pequena, né? Nós que somos aí ou empresários individuais, ou temos pouca equipe, né? Mas pensa numa empresa grande, né? Quem tem empresa grande, quem tem setores grandes, como que faz para identificar como que está a energia de um determinado setor, né? Então vamos pensar num setor comercial. Então, um setor comercial de uma grande empresa que não está indo bem, como que faz para identificar aquilo, né? Como que o gestor, o CEO, o gerente, o coordenador, e aí a gente vai baixando para até chegar num colaborador mesmo, chão de fábrica. Como que a gente sabe se ele está, ou quem está ali com baixa energia, para a gente saber onde está o problema, né? E quando a gente identifica onde está o problema, seja na gente ou seja em alguém da empresa, a gente consegue olhar para aquilo, e olhando para aquilo, a gente vai pesquisando e vendo como tá. Quando é com a gente, muitas vezes a gente consegue identificar de uma forma mais clara e consegue agir de uma forma mais imediata. Mas e quando é uma grande empresa? Né? Quando é uma grande empresa, como que a gente faz? Como que a gente vai olhar para tudo isso, né? Então, eu queria contar para vocês, né? Eu acho que aqui tem gente que já sabe, mas tem gente que não sabe, mas na prática, como que a gente vivencia, né, uma queda de energia que pode vir do quê? De um conflito familiar, né? Seja seu ou de algum colaborador seu, de um luto, né? Um luto pode vir de uma perda de uma pessoa, ou encerramento de um ciclo, né? Ou encerramento até de um relacionamento amoroso, né? Isso tudo, ele é um luto, ele pode sim ser um luto, e uma doença, ou mesmo a realização de uma cirurgia, né? Quem me conhece sabe que eu fiz recentemente uma cirurgia, e essa cirurgia me rendeu aí alguns dias de luto mesmo, né? Alguns dias de cama, de baixa energia, e aí eu tive que olhar para tudo isso, né? Eu tive que olhar para tudo isso e depois tentar. Oi, Marjorie, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito bem, obrigada. Só que estou dirigindo, pode ser? Claro, Logo, logo chego aqui. claro. Eu estou contando aqui, né? Hoje a gente está falando sobre baixa de energia, né? A Lia estava tentando entrar aqui também, deixa eu ver se eu consigo. Outra Lia. Hoje eu senti isso no final da tarde. O que, Marjorie? Baixa de energia? Baixa, nossa. Queria mais era ficar deitado. Então é isso que eu estou falando aqui para as meninas, né? Que
Quando a gente está com essa baixa de energia, os negócios também vão mal, né? Eu não sei se você na prática sentiu isso, Marjorie, mas como influencia diretamente nos nossos negócios mesmo, né? Na nossa vida profissional, né? Então, se você puder contar aí o que aconteceu com você, estamos aqui num lugar seguro. Não, não sei o que aconteceu essa semana. Eu tive dois clientes que me declinaram, né? Que estava tudo ok, a gente tinha meio que apertado a mão e falando que ia dar certo, e os dois declinaram. Daí, e assim, declinou mesmo, não é que está prorrogando, Uhum. declinou. E aí mexe assim com a gente, né? Porque a gente existe um envolvimento e um desgaste bem forte, né? Porque a gente se envolve em todo o processo, que não é fácil, porque vender software não é brincadeira, assim. Tem contas, assim, de meio milhão, 1 milhão, 200 mil, 100 mil, dependendo, né? E essas eram umas contas bem boas. Daí eu acho que senti isso, assim, acho que um pouco de canseira, né? De um desgaste de se movimentar tanto e sem o resultado. Mas tem que pensar positivo. Como eu estou falando aqui, né? Estou comentando, a gente começou a comentar sobre o Rio Grande do Sul, na verdade, né? Mas que a gente não pode. Imagina só os empresários do Rio Grande do Sul, como eles estão. Se a gente está falando de baixa energia aqui, imagina eles Imagina, como não imagina. estariam, né? Então a gente tem que tentar continuar. Eu sempre falo, e eu tenho um mentor nosso que diz, né, quanto mais dinheiro eu fizer, mais eu vou poder ajudar. Então, assim, a gente tem que correr atrás, a gente tem que continuar. Mas eu também estava contando, Marjorie, e as meninas, né, sobre o caso concreto. Então, quando que baixa a nossa energia, né? Então, quando ou a gente viveu um luto, ou a gente encerrou um ciclo que não deixa de ser um luto, ou quando a gente está diante de um conflito familiar, né? Ou mesmo uma doença, ou até uma cirurgia, que eu estava falando justamente, eu estava contando o meu caso concreto, quando a gente faz uma cirurgia, e no meu caso, quando você retira órgãos, você tem que viver aquele luto. É também um luto, porque você tira órgãos do seu corpo e ele não reconhece. Quando você está numa cirurgia, num centro cirúrgico, o teu corpo ele entra em luta ou em fuga, né? Então ele não sabe que por mais, e olha, eu tenho conhecimento sistêmico, fiz toda uma preparação para fazer essa cirurgia, e aí eu me programei, falei, gente, em 15 dias eu volto a trabalhar e volto para ativa, me programei toda, falei, não, 15 dias já estou zerada, etc e tal. 15 dias eu estava de cama, eu não conseguia levantar da cama. Tudo que eu ia fazer para fora, o externo, eu não conseguia. Eu não conseguia. É, eu não conseguia ir para o externo. E aí eu tive que olhar para mim, eu tive que olhar para mim, tive que olhar para o meu corpo e viver esse luto, né? Então, quando a gente fala de luto, seja lá qual for, em média 60 dias. Eu, graças a Deus, estou aos 40 e tanto, nos 30 eu já estava pulando, graças a Deus, assim, de retomar mesmo a energia. Então, mas a gente precisa olhar para isso e a gente precisa entender. Então, quando é com a gente tem que viver de que forma, né? Então, Daniele, mas sim, temos baixa energia. Eu sei que o caso da Marjorie, por exemplo, que ela passou por uma doença, ela teve dengue, né? Então, assim, e também, então ficou doente, etc. Daí a energia cai mesmo. E eu queria saber de Dani, vocês. Oi. e Dani, a gente está tudo conectado, né? Porque a vida pessoal, a vida relacionamento, trabalho, não tem como deixar um de um lado e o outro você continuar andando, né? Tá tudo conectado. E daí, como você falou aí, né? Eu tinha terminado um relacionamento, na segunda-feira, na sexta-feira, eu estava com dengue, né? Então, foi tudo louco, assim, acho que baixou minha imunidade.
e eu fiquei mais suscetível a tudo, assim, então, acho que está tudo conectado, e essa situação lá do Rio Grande do Sul, que você também mencionou aí, isso daí também interfere no nossa vida, porque nós estamos conectados, o que acontece lá interfere aqui também. Sim, interfere diretamente, né? É um inconsciente coletivo que a gente fala, né? Temos o consciente e temos o inconsciente também, né? Então tudo interfere. Vocês lembram da pandemia, né? Quando a gente teve a pandemia, meu Deus, muita gente ficou doente até só por sentir mesmo a energia, né? A energia fica densa, e nesse caso também, a gente que está aqui no sul, né, mais próximo, a gente também verifica muito isso, e que é difícil, né, mas aí, o que fazer, né, então, assim, eu acho que aqui todo mundo já percebeu, né, que quando você não está bem, os teus resultados profissionais também não são bons, né, quando é com você, o que que você vai fazer? Você vai ter que buscar uma terapia, a terapia que mais se identifica com você. Você vai ter que buscar outros subterfúgios, né? Se for um luto, uma doença, buscar um médico, olhar para o corpo. A gente tem que ter a consciência, né? Porque às vezes, não, eu estou doente, mas a gente não para olhar para a gente e ter a consciência de que aquilo sim pode refletir nos nossos resultados, pode refletir na nossa empresa, né? Então, primeiro a gente tem que identificar e depois a gente tem que tentar buscar a solução. E de que forma que a gente pode buscar a solução, né? A gente vai buscar a solução dessas 1000 maneiras, né? Primeiro tentando identificar. E quando é um empregado, então eu estava falando aqui para vocês das grandes empresas. E quando é um determinado setor de uma empresa, como que eu vou fazer? Né? Você vai ter que ir no gerente ou no coordenador e vai ter que conversar com ele, porque às vezes é ele, está nele o problema, né? Às vezes ele sim está com problema pessoal, com conflito familiar, está vivendo um luto, encerrou um relacionamento, então a gente tem que ter esta percepção, não só com a gente, quando é com a gente é empresário individual, a gente é unipessoal, é mais fácil, né? É mais fácil porque a gente se identifica e a gente vai. Agora, e quando é com alguém de algum setor, e aí você não chega naquela pessoa? Como que faz? Então, precisa sim, precisa sentar, precisa verificar, e aí, quando você vai na empresa, e quando você verifica que aquilo pode sim estar gerando, né? Então, se você vai conversa com o teu gerente, ele fala, não, realmente é comigo, ou então não, tem alguém dentro da empresa que não está bem, por exemplo, o principal vendedor da empresa. O gerente já fala, o cara está passando ali por um relacionamento que acabou, etc. Então, ele não está bem. E se ele não está bem, o que acontece? Ele contamina, né? Igual uma laranja que está podre, contamina. E não contamina conscientemente, contamina inconscientemente mesmo. Então, baixa a energia dele, baixa a energia de todo o setor, né? E então a gente precisa sim estar atento o tempo inteiro. E aí eu quero contar para vocês um caso concreto de uma empresa que eu atendi e que o sócio, ele veio para mim dizendo, eu não estou conseguindo vender, a minha empresa está precisando de receber aportes financeiros, e ele não estava conseguindo saber o que fazer naquele momento. E aí a gente começou a pesquisar dentro da empresa e tal, fizemos alguns exercícios sistêmicos dentro da empresa, mas quando a gente abriu uma constelação efetivamente, a gente fez então acho que uns 5 encontros, e daí no 6º encontro eu falei, não, vamos abrir uma constelação. E quando a gente abriu a constelação, ficou claro que o problema dele era relacionamento. Era relacionamento de casal. Ele estava com problema no relacionamento e ele nunca tinha trazido isso em nenhuma das reuniões. Em nenhuma das reuniões. E aí a constelação, ela deixou muito claro. A constelação, ela trouxe aquilo. E aí o que o empresário fez, né? Não, eu vou olhar sim para isso. Eu vou olhar sim
para o relacionamento de casal. Hoje ele está fazendo terapia de casal e já me deu feedback que sim, que as vendas já melhoraram, porque só o fato de você trazer à consciência algumas coisas, você consegue mudar aquele padrão. Às vezes, claro, a gente não vai conseguir resolver tudo ao mesmo tempo de todos, né? Não, não tem. Às vezes, uma grande empresa, como que você vai fazer? Não tem, mas se você trouxer a consciência para aquilo, já é um grande passo, né? Já é um grande passo para vir a solução. Então, esse é um caso concreto, e também tem um outro caso concreto que eu queria dizer para vocês, de uma empresária também que a gente fez a constelação há algumas semanas. Ela faz parte do complexo familiar lá, ela tem empresa familiar e ela é uma das filhas que toca o negócio. E ela falou, eu quero abrir o meu negócio, eu quero ter o meu negócio. Ela não conseguia, ela simplesmente não conseguia parar e olhar para o negócio dela. Ela falou, meu Deus, mas eu não consigo, eu travo, eu não vou. E aí a gente também abriu uma constelação. E nessa constelação, o que ficou claro? Ficou claro que ela estava numa inversão de ordem com um dos irmãos. Então, teve um dos irmãos que ela se colocava no papel de mãe, e aquilo ficava pesado para ela. E ela achou, putz, mas como é que eu vou sair e vou abrir o meu negócio, o meu próprio negócio? Ela parece que ela ia abandonar um filho, sabe? E ela não conseguia olhar para isso, que a mãe dela ainda é viva. Ela falava, não, mas se eu sair daqui, ele vai sentir que eu estou abandonando, etc., e eu não vou conseguir, né? Então, com a constelação, isso ficou muito claro. Isso ficou claro, isso veio, trouxe clareza, e aí ela tá, claro, eu não sei se já deu resultado, mas só o fato dela olhar para aquilo, ela falou, não, é isso mesmo, puxa vida, é isso que eu vou fazer, e é isso que agora e assim, na constelação ficou muito claro, ele olhando para ela e falava, vá, vai, né? Então agora ela sentiu aquela permissão, sentiu que ela não era mãe do irmão e que ela podia ir, né? Que ela podia ir efetivamente ir para a vida, né? Que a gente fala, seguir o que deve ser feito, né? Ô, Dani, boa Oi. noite, tá? Desculpa em ter um pouco Oi, atrasado, Lu. mas assim, né, eu até, você comentou da tragédia do Rio Grande do Sul, estou participando do Comitê de Gestão de Crise, você sabe que a gente atende uma concessionária lá, então, Uhum. números familiares dos funcionários e tudo mais, absurdamente atingidos, as próprias concessionárias ali embaixo de água. E, e a gente nas reuniões, né, tem um foco muito grande nas pessoas, porque você imagine, né, quantas famílias ali que impactadas, que não têm cabeça para estar naquele ambiente, os outros preocupados, né? Então, eu não sei dentro de uma crise desse tamanho, né, também o que eventualmente iniciativas sistêmicas e tudo também podem ajudar na reorganização, né? E como, lógico, como fazer isso de fora para tentar, se existe essa possibilidade, né, ou que executivo dessa empresa que eventualmente poderia encabeçar algum movimento para contribuir, porque hoje a empresa nitidamente tem um cuidado com pessoas, né? Primeiro vamos tentar ajudar, então a pauta é sempre pessoas, como fazer para minimizar os danos, porque ao menos, né, do que você nos traz é que tudo isso que está acontecendo individualmente de cada um vai impactar na empresa, né, onde eles trabalham. Então é uma preocupação bem grande, né, de entender como equalizar isso, né, também, porque vão ser consequências e sequelas aí que seguramente vão impactar por um bom tempo, imagino eu, né, Dani? E assim, né, Lu, vão impactar e vão trazer, claro, a gente já está escutando muito disso, né? Que depois disso vem muitas coisas muito graves, né? Vem problemas psicológicos, além dos problemas físicos lá, de logística, de casa, de não sei o quê, mas a gente tá, eu pelo menos, eu penso muito nas empresas, sabe, Lu? E eu acho que esse movimento sistêmico, esse movimento, esse exercício de trazer a energia, de retomar a energia desses empresários, ela é muito importante. Eu até hoje pensei nisso, porque a gente tem um grupo de mentores que o Dani, eu já te dou a voz, tá? É um grupo de mentores que a gente está fazendo justamente isso, alguns trabalhos para empresários, para que a gente consiga
reerguer. E esse trabalho, ele vai ser essencial. Então, assim, é um trabalho sistêmico, eu me coloco à disposição. Se você quiser me colocar em contato lá com o cliente, eu acho que eu sei qual é o cliente, mas eu estou sim à disposição para a gente fazer uma constelação de forma gratuita, até não vou cobrar, porque justamente para a gente tentar retomar a energia, né? Retomar a energia. E olhando aí, fazer top-down mesmo, né? Começar pelo CEO, pelo CFO, sei lá quem, que tome esta iniciativa para depois, porque é isso, vai ser top-down também, né? Se ele conseguir olhar, se ele conseguir seguir, ele vai conseguir passar essa energia para os colaboradores. E de que forma? A gente já teve uma pandemia, a gente já viveu, né? E eles até falam que eles estão vivendo uma segunda pandemia, né? Que eles estão tentando se reerguer, que eles estão tentando verificar de que forma que vão seguir, né? Diz Dani. Eu ia falar sobre isso porque eu tenho um grupo também de empresários e o que a gente tem que fazer nesse momento aí para a queda de energia, na verdade, né? Assim, principalmente na parte da manhã, claro que a gente tem que trabalhar sobre todas essas pessoas como a solidariedade, a empatia, né? E nesse momento é um momento que eles têm muito foco. E eu também concordo, e vai ser pior depois, que agora está tudo voltado para lá, né? As coisas estão chegando, mas no momento de reconstruir, vai ser 100% reconstruir um estado inteiro, né? E assim, além de identificar isso, é importantíssimo, né? Trabalhar com as pessoas, principalmente com todos os gestores, porque quando você faz a sua parte, né? Você vai lá, faz uma doação, você vai doar água, você faz isso, você também libera outro tipo de energia, não deixa a sua energia baixar, né? Então, assim, em nenhuma das reuniões, né, de manhã tocar nesse assunto, porque a energia da manhã, você precisa daquela energia maior que a energia do retorno, até para que você precisa se concentrar, você precisa dirigir como é que vai ser o seu dia, colocar isso na empresa como uma energia de solidariedade, do que pode ser feito, de reconstrução, ao invés de energia do pânico, né? Quando foi falado, por exemplo, aí das crianças, né, que sofreram abuso, a gente já pensar na solução, não focar em nenhuma parte disso, né? Eu que trabalho com criança, por exemplo, então você baixa a energia das professoras, você já cria um problema enorme, né? Eu faço um outro curso também que tem um monte de psiquiatras juntos, né? E além de todas as pessoas que estão lá, as pessoas que têm problemas realmente, que já têm depressão, que têm bipolaridade, essas pessoas, quanto mais elas assistem isso, mais elas vão ficar voltadas para isso, né? Então, assim, se você já tem um funcionário que já tem tendência a ter depressão, né, para desviar do assunto, não é que você tem que criar uma barreira, mas isso é bem importante, né? Para que, sei lá, para mudar de assunto no início da manhã, nos grupos da empresa, para que isso sempre que venha com foco, você já vem com a solução. Venha com a tragédia, você, isso a gente pode fazer, olha como que isso está sendo bem feito, olha como que a solidariedade está sendo grande, porque daí você sempre reverte para o lado positivo, porque tudo tem seu lado positivo, né? Eu acho que nunca se viu tanta solidariedade, tanta gente se predispondo a ajudar, nem na pandemia, né? Porque a pandemia foi todo mundo sofrendo junto. Então, tinha uns que ajudaram, outros. Eu sou empresária, a gente teve a ajuda do governo, mas de outras pessoas, quem está aqui vai dizer, a gente não teve, porque estava todo mundo e a maioria das pessoas olhou para si, né? Tinha um ou outro aí da área da saúde, que olhava para todos, os médicos, quem estava na linha de frente, mas lá no Rio Grande do Sul é um Brasil inteiro olhando para eles, né? Então, eu acho que o foco principal, principal de tudo isso, quando se vem, vê o funcionário, você já sabe que aquele funcionário já tem tendência para isso, modifica, fala de outro assunto, mas sempre trazer a solução do que está sendo feito, da grande solidariedade, do recurso que a gente tem, de como a gente pode se reconstruir, isso pode ser feito. Eu acho que vai ser uma das únicas formas para a gente não baixar a energia das empresas e não impactar o resto do todo, né? Eles falaram bastante sobre isso, né? Porque se a gente também não tiver bem, a gente não consegue ajudar o restante. Então, isso é uma coisa que a gente vem falando, assim, bastante, que de réplica, tá? Nos grupos do WhatsApp para pedir, não repassem, se for uma notícia sobre isso, não repassem,
porque isso aí vai criando uma corrente energética muito ruim. Então, uma contribuição que eu tive aí, que eu estudei durante semanas, que eu participei, né? Acho importante compartilhar com todo mundo. Obrigada. Obrigada, Dani. Oi, Ana, tudo bem? Oi, tudo. Desculpe o atraso, estava resolvendo umas coisas aqui em casa. Imagina, esse horário é um horário assim, a gente não sabe, né, se é bom, se é ruim, porque a gente deixa o pessoal chegar em casa, mas ao mesmo tempo, é difícil, né, cada um tem aí as suas demandas. Eu agradeço aí vocês, o tempinho de vocês aqui comigo, porque eu acho que é bem importante mesmo, né, a gente olhar para isso. A Dani contribuiu bem ali, e eu acho que é isso, né? Quando a gente fala em energia, a gente sempre tem que aplicar aquela tríade, né? A gente focar na solução e não no problema. Isso é muito importante. Eu sempre falo da tríade. Então, foco na solução e não no problema. A fisiologia, ou seja, a gente tem que estar com o corpo, pelo menos a gente tentar manter a nossa fisiologia, o nosso corpo ereto. Quando a gente vai para uma reunião, quando a gente sai de casa, a gente tem que ter o corpo. O corpo é sempre o caminho. Tentar se exercitar, tentar se movimentar, né? Então, foco na solução, fisiologia e padrão de linguagem. O padrão de linguagem também é muito importante. Então, dizer coisas positivas, né? Sempre trazer pensamentos positivos e expor mesmo, né? Porque se a gente fica só no negativo, chega no fim do dia, a gente está assim e a gente não consegue nem se reerguer. Então, o padrão de linguagem também é muito importante. Eu sempre falo isso para as minhas mentoradas, porque a gente esquece. E ainda mais quando a gente está nesse vulcão aí se você ligar a televisão, é só coisa ruim que aparece, e aí quando você vê, você está caindo. Então, não, nós somos empresárias, a gente tem empresa para cuidar, a gente tem família para cuidar, e tudo isso influencia, né? Então, a Luciana deu a dica ali, e eu acho que sim, os exercícios sistêmicos para as empresas, para tirar essa baixa de energia, para a gente aumentar, para a gente levantar o astral, para a gente melhorar a energia das empresas, sim. De que forma, Daniele? A gente pode fazer exercício sistêmico, assim como a gente vai fazer um agora, daqui a pouquinho a gente já vai fazer. E daí cada empresário ele pode trazer o que ele pensa, né? Então, o que ele quer olhar? De que forma, sei lá, agora eu fecha a empresa? Não, agora eu vou. Então, a concessionária que está alagada lá no Rio Grande do Sul, o que eu posso fazer? Eu vou só para as vendas online, como eu já vivi na pandemia, eu vou demitir pessoas, eu vou. E aí a gente coloca tudo isso num campo. Não, eu vou segurar por mais um tempo, e aí daqui a pouco tudo recomeça, né? Porque também eles devem ter tido prejuízo, né, Lu? Eu não sei se eles perderam, não deve ter não deve ter dado tempo, não sei, de Não, não tirar deu, tudo. tiveram 70, mais de 70 carros embaixo d'água, né, total, assim, sabe? Pois é. Enfim, é. Então, Mas, né, os prejuízos materiais foram inúmeros, mas tá tudo isso. certo. Mas o foco deles, infelizmente, é uma empresa de muito valor, assim, tá sendo pessoas mesmo. E de que forma, né? De que forma levantar o astral dessas pessoas, né? Como a Dani falou lá. Então, trazer pensamentos positivos, trazer esperança, fazer um diálogo. Tem aquele DDS que a gente fala, né? O diálogo, como é? Diálogo diário de segurança seria um diálogo diário de saúde mesmo, de bem-estar. Isso é muito, muito positivo, muito importante para as empresas, né? E vocês que são empresários, vocês que são gerentes, ou vocês que são sócias, isso tem que partir de vocês. Então, por isso que hoje o tema de trazer essa questão da energia mesmo é bem importante, né? Então, era essa contribuição que eu queria dar. E eu queria fazer, sim, um exercício sistêmico, aproveitar a presença de vocês aqui, e eu acho que
eu preciso de 4 pessoas que se disponibilizem a entrar no campo para fazer. E aí, eu não sei se vocês já pensaram num tema que vocês podem trazer algum tema, pode ser pessoal ou pode ser um tema pessoal ou profissional, aí vocês que veem, né? O que vocês querem. Eu acho que a Marjorie, acho que não estava aqui da outra vez, Marjorie, mas a Marjorie conhece constelação também, né? A Ana conhece constelação, a Luciana também, a Lia. Lia, você conhece? Conhece, né, Lia? Sim. A Daniela, eu sei que conhece. Eu acho que a Rosângela, acho que ela vai participar ainda de câmera fechada, e a Camila, não sei. Então, vocês topam fazer um exercício? Entrar no campo aqui para a gente fazer um exercício? Quem que consegue entrar no campo? Quem se disponibiliza? Somos poucas pessoas, mas Daniela, Dani, você Posso também. pode também? Deixa eu só verificar aqui. Então, Dani, você pode ser o A? Então, Daniela vai ser o A. Lia, você vai ser o B. A Marjorie, não sei se está escutando, senão a gente faz. Ana, você consegue entrar no campo? Não? Consegue? A Ana pode ser a C. Marjorie, você consegue ser o D? Tô aqui. Consegue ser o D? D, tá bom. Tá, Marjorie. Então, assim, Eu vou entrar pelo computador, Dani, que acho que pelo celular está muito pequenininho para eu ver. Daí você me aceita ali, por favor? aceito sim, Rosângela. A gente vai esperando você. Pode ficar tranquila. Obrigada. Nada. Então, eu peço para que vocês pensem num tema para constelar. Esse tema vão ter 4 elementos. Um deles são vocês, tá? Então, um deles tem que ser obrigatoriamente vocês. Para quem será representante, só não pode ser, por exemplo, a Daniela é o A, quando você não pode ser você mesma, entendeu? Tá? Então, você escolhe outra pessoa para te representar, ou a Lia, ou a Ana, ou a Marjorie. Quem que é D? Eu consigo fazer pelo celular aqui? Você está no celular? Tô. Eu acho que consegue. Vou tentar ligar o computador aqui, peraí. Mas A gente só não consegue Senão, ver as a outras Luciana pessoas. também está disponível, né, Lu? Eu tô no celular também. Você está vendo Mas as outras pessoas, Lu? Eu só estou conseguindo ver você, a Ana e a Dani. Eu tô vendo a Lia, a Ana, a Dani e você. A tá, vê se Marjorie não. você se passar pro ladinho, Dani. Agora eu não sei o que aconteceu, acho que fechou a tela em cima, agora eu consigo ver. A Consegue? Marjorie está com a tela fechada, né? Abriu, tá. Pode repetir, por favor, quem que é a letra D? Tem D ou é só A, B e C? A letra A é a Daniela, a letra B é a Lia, a letra C é a Ana, e a letra D é a Marjorie. Obrigada. Eu e a Lu, a gente ficou de fora, né? Eu vou conduzir, então. Eu quero que vocês pensem num tema, então, com 4 elementos, tá? Um deles são vocês. E os outros 3 vocês podem trazer ou um projeto de vocês, ou algum caso ou se for alguma coisa pessoal, né? Pode ser um irmão, uma mãe, um pai, alguma dinâmica, né? Algum conflito que vocês possam estar tendo aí na vida de vocês.
Pode ser você, um sócio, outro sócio e um produto, algum colaborador, etc. Vocês podem pensar num caso concreto e coloquem e anotem aí num papel. Então, o A vai representar tal coisa, o B vai representar tal coisa, o C tal coisa e o D, eu. Então, um deles tem que ser vocês. Vocês conseguiram entender? Sim? Sim. Tá. Vejam se vocês... Eu vou passar o link no chat. E aí vocês, os representantes, vão entrar nesse link. E vão ver um tabuleiro. Veja se vocês conseguem. Não achei ainda. Luz entrou. Entrou? Tá cheio o tabuleiro. Achou, Ana? Já achei. E a Luciana está vendo? Lu, você está vendo a projeção aqui da tela? Agora está começando, Dani. Agora Tá, apresentando, agora estou. Sim? Sim. Ok. Então, a letra A é a Daniela. Eu vou mexer aqui só um pouquinho, ainda não entrem no campo, tá? Eu vou colocar vocês aqui no tabuleiro. Vocês estão vendo que eu estou mexendo, né? Uhum. Sim. Uhum. Ó, para mexer, então vocês clicam em cima e aqui a direção eu vou colocar todas olhando para dentro do tabuleiro, certo? Tá. Ainda não mexam. Dani, ainda não mexe, tá? Só um Tá. pouquinho. B, olhando para dentro. C, olhando para dentro. D, olhando para dentro. Se vocês quiserem, vocês podem aumentar de tamanho. É só clicar no bonequinho e aqui você aumenta ou diminui, ok? Todo mundo entendeu? Sim. Então, eu vou pedir para que vocês coloquem os pés no chão, para que vocês se conectem com o tema de vocês e tragam a presença aqui para o nosso encontro de hoje, né? Um encontro que a gente está falando sobre energia, sobre alta e baixa energia. Vamos nos conectar e cada uma trouxe um tema específico. Então, vamos deixar os conflitos, as atribulações do dia a dia lá fora e vamos tentar nos conectar agora aqui. Um caso concreto, cada uma trouxe um caso concreto. E eu vou pedir para as representantes para que elas entrem no campo, cada uma no seu tempo, e que se movimentem lentamente. Por favor, podem entrar.
Ok, vamos parando. Obrigada, meninas. Eu quero perguntar para o A, para o representante do A. Como você se sente? Eu sinto que eu tinha que estar no meio. Eu não queria, tinha um incômodo assim de quando uma das pessoas sumia e ficava atrás.
Então, a posição melhor é como se eu estivesse no meio, um pouco na frente, mas no meio, sabe? Assim, como se ninguém pudesse deixar de aparecer. Quando ficava alguém atrás, que não aparecia uma das peças ali, aquilo me incomodava. Ok. O representante do B, como se sentiu? Eu sempre queria seguir o A. Tipo, o A é meu guia, para onde o A ia, eu me sentia confortável perto do A. E, tipo, tudo bem se o C tivesse ali do lado, até queria que o D também tivesse do lado. Quando a gente tava tudo meio juntinho, parece que tava mais gostosinho, assim. Mas a intenção era seguir o A. Era um guia, assim. Representante do C? Eu queria estar muito próximo do A. O D me incomodava um pouco. O B estando próximo, ok, mas eu tinha muita necessidade de ficar próximo do A. Mas o D, para mim, se estivesse fora do tabuleiro, estava tranquilo. Ok. E o D, representante do D? O D, eu tô aqui, se quiserem, venham atrás de mim. Gostava quando estava todo mundo junto ali, quando estava naquele meio, todo mundo junto, sentindo confortável. Mas eu queria que viessem atrás de mim. Fez sentido para vocês que colocaram o tema? Para mim, sim. E vocês querem perguntar alguma coisa especificamente em relação a algum dos representantes? Eu gostaria de perguntar para o D. Por que você queria que eles fossem atrás de você? Porque eu me sentia mais confortável quando eles vinham até a mim. Eu não queria ir atrás deles, eu queria que eles viessem até mim. Quando estava todo mundo próximo de mim, eu estava bem confortável. E ficar sozinho lá no meio, eu estava desconfortável, mas eu não ia atrás deles. Mas o que você sentia se você fosse atrás deles? Eu não tive vontade de ir. Perfeito. Obrigada. Mais alguém? Eu queria perguntar para o A, para Dani, né? Eu acho. Se você se sentia na mesma posição, assim, em termos de posição hierárquica, assim, ou algo do gênero com relação ao B e o C? Sim. Mas eu não queria eles atrás de mim, sempre assim, do lado. Se fosse um pouco atrás, mas quando estava todo mundo junto, melhor. Mas tinha uma posição hierárquica, eu sentia isso a mais do que eles. Mas não era desconfortável. Obrigada, Dani. Posso fazer uma pergunta? Claro. Uhum. O C. O que o C sentia em relação ao D? Uma vontade de ficar longe. Era Uhum. assim que quanto mais longe, menor. Eu não tinha, não, se ele ficasse perto, ok, mas tipo assim, eu não sentia vontade nenhuma de estar perto dele. Uhum. Ele me incomodava, digamos assim, quanto mais longe, melhor. Tá bom. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Eu queria saber do D, aonde ele se sentia mais confortável, perto de quem, para ter mais força. Ele queria ficar perto do C. Ele não tinha essa repulsa que igual você tem com relação a ele, então. Não entendi. Você disse que tinha uma repulsa, assim, que não queria ficar perto Sim. dele. Isso Eu aí. não sentia isso. Eu já queria ficar perto do C, mas eu queria que o C viesse até mim.
Não só o C, todos. Mas a minha preferência era o C. A letra B, o que sentia quando ficava perto do D? Não, era a mesma coisa, era confortável o D, tá tudo junto, mas eu também não fazia movimento para ir atrás do D. Tipo, era pro D vir até mim, até nós, tipo assim, confortável, não ao contrário. Então, entre escolher ficar perto do B e do D, por exemplo, entre do A e do D, fica perto do A, tá muito mais confortável. Então, o D era justamente isso, se estivesse junto, ok, mas já que ele resolveu estar lá, tá tudo bem. Obrigada. E do A ali, Dani, você que era o A, que acho que todo mundo parecia que, né, estava voltado para o A. Tipo, tudo bem? O B tá do seu lado, o C tá do seu lado, confortável, tranquilo? Sim, eu queria todo mundo junto. O D Tá. também. Sim. Porque eu, que era o B, eu seguia muito o A, como né, seguir mesmo. Então, era confortável seguir, assim, tudo bem. O A, eu também, a sensação que eu tinha, eu só não queria que alguém ficasse atrás, sabe? Era do lado, um pouco atrás, mas não escondido atrás, não me incomodava, mas assim, quando estavam todos juntos, era uma posição mais confortável para mim. Isso. Acho que a sensação é muito similar, assim, de todos nós. Mais alguma dúvida de alguém? Eu tenho uma pergunta. Você falou que nós estávamos ali, no caso, eu representava o C, mas nós escolheríamos uma outra peça que não fosse a que você representava para ser agente, certo? Certo. Tá. Então, no caso, assim, por exemplo, eu escolhi ser a A, então, eu seria o A, embora eu tivesse do C. Eu tinha uma necessidade muito grande da próximo do A. Como que eu entendo isso? O C sempre muito próximo do A. O B, ok, perto, o D não, mas o C, que era quem eu estava representando, queria muito estar próximo do A. Quem que você colocou para ser o C? Porque você escolheu. Não, você me colocou o C. Eu era o C. Porque Sim. Eu escolhi ser o A. Sim, mas quando você escolheu o seu tema, você colocou o A. Você seria o A. Isso. E quem seria o C? Não, eu sou o C que você pediu que eu fosse o C, certo? Mas é que você teria o teu tema, né? Então, você, no teu tema, você teria que escolher alguém para ser o C. Eu escolhia o A. Pois é, mas o A... E o que seria o A para você? Seria eu ali, né? A minha situação. A situação que eu estava pensando, eu coloquei no A. E você, porque você, na constelação de todos, você era o C. Isso, certo. Mas na sua constelação, você não poderia ser o C. Não, eu era o A. Pois é, e quem era o C na sua constelação, na sua? Não sei, pensei nisso. Entendeu? Você tinha que ter escolhido alguma peça, eu não sei qual foi o seu tema, para ser o C. Bom, então eu constelei errado, porque eu fui o C e me coloquei... Não é que você constelou errado, porque não tem constelar errado, né? Tem o que foi como foi, né? Alguma coisa ali não conectou, você não conectou. Então, foi uma peça que você representou só para os outros. Então, o C ali, no caso, não foi ninguém, não entrou na tua constelação. Foi só os outros temas que entraram, tá tudo certo, não tem certo e errado, sabe? A constelação, você pode ver, Ana, e as demais, né? A gente fez aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 constelações ao mesmo tempo. E cada uma funcionou para uma de uma determinada forma. Né? Então, eu, como C, eu vivenciei o C ali, entendeu? E o C, o que o C queria fazer, eu fiz o que o C queria fazer. E daí eu não entendi que eu ia fazer alguma coisa com o meu A ali. Então, o meu A eu deixei quieto ali.
O A a gente não sabe o que é, o que vem a ser, tá tudo certo. O A não participou da sua constelação, não entrou no campo, no seu campo, né? Entendi. Não entrou no seu campo. Às vezes acontece isso, tem gente que não entra na constelação. Quando a gente faz essa constelação com muita gente, tem gente que não conecta. E tá tudo certo. Então, no seu caso, o A não tinha um representante A. Você fez a tua constelação com 3 representantes, você e mais 2. Né? O quarto elemento não participou. E assim, a gente fez perguntas, vocês fizeram perguntas umas para as outras. As respostas fizeram sentido para vocês, na constelação de vocês? Sim, para mim é total sentido. Para mim também. Para mim Total. também. Então, assim, a constelação, quem faz a constelação é o cliente, né? Porque a constelação é o que aparece para cada um de vocês. Mesmo eu não entendendo, a percepção que eu tinha é que o A e o C tinham que estar próximos, entende? Eu me colocando, pensando que eu estava constelando como se fosse, tipo assim, o A me representava ali, embora eu estivesse vendo o C, que seria o personagem que eu tinha que representar. Assim, ó, é que às vezes a gente também não pode interpretar, porque constelação a gente não interpreta, né? Mas o que você está me dizendo é que você queria ficar perto de você. Mas eu não sei exatamente se é isso, entendeu, Ana? Você não colocou mais um elemento. E talvez era você mesmo ali, duplamente, não sei, mas é que a gente não interpreta a constelação. Agora a gente deixa agir. A gente deixa agir tudo isso que aconteceu aqui, a gente deixa agir no campo, e aí a gente vai saber. Então, essa constelação, quando a gente faz a constelação para todos, né, ela não é uma constelação completa, ela não é uma constelação que ela tem início, meio e fim. Por quê? Porque a gente não está olhando para o caso concreto de cada uma, mas, ao mesmo tempo, a gente vê movimentos que fizeram sentido para cada uma. Então, assim, essa constelação mostrou o que estava oculto. É o que muitas vezes se mostra e é o que a gente pode usar de ferramenta para muitas empresas. Para uma tomada de decisão, para ver de que forma que a empresa vai agir num determinado momento. São energias e a energia de cada um de vocês mostrou uma fotografia. Né? Para cada uma, a resposta foi diferente. Muito embora cada uma tenha escolhido um tema diferente, muito embora os personagens tenham sido diferentes. E como que pode acontecer isso? É o campo morfogenético que a gente fala. Né? Essa, sim, é a energia que movimenta. E essa ferramenta, e é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Essa ferramenta é uma ferramenta muito poderosa, tanto na constelação familiar quanto na constelação empresarial. Né? Então, ela mostra aí para os empresários de que forma que uma determinada situação ela pode ou se desenrolar, ou uma tomada de uma decisão estratégica, né? Ou uma série de hipóteses que onde a gente pode efetivamente aplicar a constelação empresarial, né? E se ela vai desembocar ou não numa situação pessoal, como eu falei antes, que aconteceu com um cliente nosso, foi assim. Então, a gente desembocou num conflito de casal, né? Mas nem sempre assim. Às vezes pode acontecer. Dani, a única dificuldade que eu ainda tenho é não interpretar, sabe? Porque né, a gente tende aí, a partir do momento que uma das meninas comentou, né, tá perto de um, perto de outro, né? Tento contextualizar dentro da situação que eu idealizei aqui, sabe? Então, e daí tiro as minhas conclusões, né? As conclusões a gente até tira, Lu, mas assim, ó, se interpretar, por exemplo, como a Ana falou, né? De que forma que eu vou interpretar que ela não colocou mais uma peça ou que ela como C, queria ficar perto do A, né? Então, assim, é uma interpretação que pode acontecer ou pode não acontecer. O ideal é que a gente não interprete, é que a gente fique com aquilo que é do jeito que é, porque isso vai agir. Assim como vocês se movimentaram aqui energeticamente, tudo que a gente fez aqui também vai se movimentar. Assim como se a gente pegar lá um cliente lá do Rio Grande do Sul e tentar fazer uma constelação dentro de uma daquelas empresas, de que forma que isso vai se movimentar?
E o que a gente vai trazer aqui no campo? Então, assim, a gente tem que deixar agir. Ah, claro que a gente vai ficar pensando, né? Ah, mas se o A ficou perto do B e de repente ficou perto do C, você vai ter a sua conclusão. Mas interpretação, eu não posso interpretar nada. Não posso dizer para a Ana, ó, Ana, eu acho que é isso, que é aquilo. Não, ela vai sentir e esse negócio vai aparecer nela em algum momento. Né? Que talvez é isso. Ah, eu preciso ficar mais perto de mim? Não sei. Ou então foi como foi. É só isso. Ela não colocou mais um representante porque não precisava, porque não sentiu falta. Diz, Dani. É que a constelação também é uma interpretação energética, e a maioria das vezes está no nosso subconsciente, então não tem como interpretar, porque o que está liberando, você não consegue materializar o que está liberando. O que está liberando é energético e do subconsciente, porque é maior do que o consciente. Porque se fosse consciente, você mesmo já teria visto a solução, porque como ela vai trazer a luz, quando ela traz a luz, está no subconsciente. Então, você não tem como interpretar, porque vai trazer uma coisa que está no seu subconsciente para liberar, e para liberar energeticamente o tema que você colocou. Por isso que tem que deixar agir, que daí o tema que você colocou vai agir daqui uns dias, aí você vai começar, pode ser isso, ou vai vindo as ideias ou caindo as fichas, porque como está no subconsciente, não tem como a gente, entendeu? É por isso. É isso mesmo. E assim, uma coisa que a gente tem visto muito e que eu sempre tenho dito para os meus clientes mesmo, né, é que a gente não fique comentando sobre a constelação. A gente deixa agir, porque quanto mais a gente fala, a gente externa, a gente interpreta. E daí aquilo vai mudando, porque você joga energia pro campo, pro ar, entendeu? Então, precisa deixar agir mesmo, né? Então, o que aconteceu aqui agora, aconteceu, foi como foi, porque tinha que ser daquela forma. Alguma coisa que estava no inconsciente veio à consciência e a constelação, ela mostra o que estava oculto, né? Então, a gente fica com aquilo que é do jeito que é, tá? Então, assim, eu quero agradecer, acho que todas as representantes estão aqui ainda. Eu peço para vocês que se retirem do campo, né? Vamos sair do campo, vamos voltar, dar uma movimentação, assim, uma movimentada no corpo, coloca os pezinhos no chão, dá umas batidinhas na perna e vamos voltar para cá. Eu vou parar o compartilhamento. E assim, meninas. Então, falando de energia, vamos tentar fazer uma tarefa de casa que é justamente trazer aquela tríade. Eu quero que vocês saiam daqui com essa mensagem, tá? Que é o foco na solução e não no problema. A fisiologia, quando vocês estiverem com a energia baixa, levanta, dá uma sacudida, às vezes está no banho, sabe? Coloca as mãos para cima, vamos movimentar o corpo para mudar a fisiologia e o padrão de linguagem. Eu acho que isso é muito importante. Falar coisas positivas, levar vocês que são líderes, vocês que são gerentes, que têm equipe, que são donas de empresa, tentar levar para dentro das suas empresas o positivo. O positivo para que, sim, a gente consiga permear isso até lá o chão de fábrica, quem tem chão de fábrica, quem tem uma funcionária, ou é só você mesmo, olha para você, olha para a sua energia, vamos tentar manter a energia alta, para que a gente consiga, sim, cuidar das nossas empresas, para que a gente consiga seguir e fazer faturamento mesmo, que as empresas só vivem disso, vivem de faturamento, né? E aí, sim, quando tem faturamento, a gente consegue manter os empregos, a gente consegue fazer a energia circular, fazer a economia circular, e é isso que eu pretendo levar para as empresas. Então, assim, se vocês precisarem, eu estou à disposição para a gente fazer esse exercício, para levar para as empresas. Lu, se você precisar lá com os clientes do Rio Grande do Sul, me procura que a gente vai, sim, fazer esses exercícios para as empresas, para aumentar a energia, para elevar a energia dessas empresas, para que elas sigam, sim, as suas vidas e sejam sustentáveis. Tá bom? Eu queria agradecer de novo, muito obrigada a cada uma de vocês. Vocês moram no meu coração, vocês sabem disso.
e eu estou à disposição caso vocês precisem de alguma coisa, tá bom? Obrigada, Dani. Obrigada a você. Gratidão. Obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada, menina. Tá. Obrigada, Dani. Ó, obrigada, Dani. Beijo, meninas. Muito Beijo, obrigada, beijo, bom gratidão. descanso. Gratidão. Tchau, tchau.